Hoje vamos meditar aqui em Hebreus capítulo 9. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza nessa meditação sobre essa palavra. E eu tenho certeza que ele vai falar com você, assim como vem falando comigo, e ele vai esclarecer aquilo que ele quer de você. Meu Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ilumine o entendimento, tire todo o bloqueio para que possamos compreender a tua verdade, a tua palavra. O Senhor Jesus mora nessa palavra, então ele vem entrar em nós e habitar em nós através do teu Espírito, que assim seja. Lá no versículo 1, ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O comentário do bispo, nesses 5 primeiros versículos diz: a primeira aliança possuía ordenanças, cerimônias, rituais e regulamentos que visavam ilustrar a realidade existente na habitação celestial de Deus. Além disso, representava a obra redentora do Senhor Jesus. Assim como o professor usa figuras para alfabetizar a criança a fim de que ela entenda melhor, o Altíssimo usa símbolos e elementos para ensinar e preparar a humanidade para o seu plano de salvação. Os utensílios do tabernáculo e todo o serviço sagrado apontava para o Messias. Portanto, se ele já havia sido enviado para executar a sua missão, então o tabernáculo terrestre e toda a forma de culto estabelecida tornava-se inferiores. Dessa maneira, o autor desta epístola mostra a preeminência do Salvador sobre tudo. Com isso, os judeus que crescem nele não precisariam mais estar presos aos sacrifícios de animais ou aos rituais de purificação e um santuário físico. Afinal, há um santuário superior onde todos os homens podem entrar e adorar, assim como foi ensinado pelo próprio Messias à mulher samaritana. Então, nessa nova aliança, todas as pessoas podem entrar. Só uma questão, Aqueles que são verdadeiros adoradores são revelados na nova aliança, porque simplesmente fazer os atos religiosos do passado, havia muitas pessoas que se acostumaram a fazer, mas de forma religiosa, deixaram de fazer de todo o coração. Então, na nova aliança é revelado os verdadeiros adoradores. E aqui uma coisa interessante, só para que você saiba, a Arca da Aliança, ela era feita de madeira, mas revestida toda de ouro. Aquela tampa que vem por cima com os 2 anjos, ela é chamada de propiciatório. A arca, ela é o símbolo de nós, seres humanos, porque a madeira é frágil, mas o ouro, ele é resistente. Deus, através do apóstolo Paulo, até nos chama como vaso de barro com tesouro de ouro dentro. Então, assim somos nós, semelhantemente à Arca da Aliança, onde Deus aparecia e se manifestava, assim somos nós. Esse corpo feito de barro, ele recebe o maior tesouro, que é o Espírito Santo, e ele passa a usar a nós como meio de se manifestar esse mundo. Por isso, a necessidade de você ter o Espírito Santo em você, para que ele venha guiar os seus passos pela fé. E aí, continuando agora no 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Então, ele poderia entrar apenas uma vez por ano para falar com Deus. Veja como é que era limitado, Mas primeiro, antes de entrar, ele precisava se arrepender dos seus próprios pecados e também levar os pecados do povo perdoado. O comentário do bispo, Não sem sangue. O ritual de preparação do sumo sacerdote
a fim de entrar no Santo dos Santos, consistia primeiro no sacrifício e no clamor por si e por sua família. E somente depois ele sacrificava e intercedia pelo povo. Nas Escrituras, o sangue tem grande valor, por isso é fundamental nas duas alianças. Dessa forma, era impossível o sumo sacerdote se apresentar perante o Senhor sem o sangue. Isso simboliza a impossibilidade de qualquer pessoa entrar no santuário celestial, ou seja, na presença do Altíssimo sem o sangue do Senhor Jesus. Agora no 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. E esse comentário diz assim: não estava descoberto. Enquanto o santuário terrestre permaneceu em pé, a nenhum outro, senão ao sumo sacerdote, foi dado o privilégio de entrar na presença divina. Mas com o seu sacrifício, o Senhor Jesus rompeu e removeu o véu que separava os homens do Santo dos Santos, para que o caminho excelente fosse aberto a todos. Se na antiga aliança apenas a tribo de Levi possuía o privilégio do serviço sagrado, hoje todos os filhos de Deus se tornaram seus sacerdotes nesse mundo e desfrutam da comunhão e acesso livre ao Altíssimo a qualquer momento e em qualquer lugar. É verdadeiramente um privilégio, né? Para que nós possamos entrar no Santo dos Santos e poder falar diretamente com Deus. E nós temos duas formas de falar com Deus: fazer os pedidos, aquilo que nós necessitamos aqui para este mundo, mas também entrar na presença de Deus para ser um adorador por excelência. Aí vamos agora ao 9, né? Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O comentário do bispo diz assim, ó, do 9 ao 10, né? Quanto à consciência, não pode aperfeiçoar. Apesar de promoverem a aproximação entre o pecador e Deus, os rituais da antiga aliança tinham sua eficácia limitada. Por serem exteriores, não podiam penetrar no interior da pessoa para lhes restaurar a paz de uma consciência limpa. Ou seja, por mais que alguém cumprisse todos os sacrifícios de modo apropriado e observasse todas as ordenanças cerimoniais, como as de alimento, de purificação, ainda assim sua alma não desfrutava de segurança. O tabernáculo e todos os ritos que envolviam o culto não conseguiam justificar e transformar o ser humano, pois era uma alegoria, quer dizer, uma representação do que Deus faria no futuro. Mas com a nova aliança, o sangue do Senhor Jesus é eficaz para produzir a completa purificação do homem, inclusive da nossa consciência. Absolvidos de todas as culpas e santificados, podemos servir ao Altíssimo livres de qualquer acusação do diabo e sem o medo da ira divina sobre nós. Então, o sangue do Senhor Jesus nos liberta, mas acima de tudo nos dá o acesso à presença do Pai. Agora, a parte 9, né? A vida no pecado deixa a consciência maculada e a fé enfraquecida. Por esse motivo, muitas pessoas têm vivido no fracasso espiritual. Afinal, mesmo tendo conhecimento de todos os benefícios do sangue do Senhor Jesus, continuam inclinadas às suas paixões e aos seus desejos. Elas até cumprem seus compromissos religiosos, mas não renunciam às suas vontades para se submeterem a Deus. O Filho de Deus se sacrificou pelos nossos pecados, mas hoje espera de nós a disposição e a força para obedecermos a Ele. E aí, continuando no 10, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, ele nos redimiu de nossos pecados, né? Ele nos resgatou. Antes se oferecia animais e o seu sangue. Hoje nós temos o próprio Senhor Jesus como a oferta viva e o seu sangue derramado por nós. O 13.
Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então quer dizer, quanto mais o sangue de Cristo vai servir para nos limpar, nos purificar. O comentário do 14 diz, quanto mais o sangue de Cristo. Por muitos séculos, o sangue de milhares de animais cumpriu o propósito temporário para o qual foi estabelecido. No entanto, após o sacrifício do Senhor Jesus, ficou instituído que o único elemento capaz de intervir pelo homem e de purificar sua alma é o sangue do Salvador. Mostrar a importância do sangue do Messias é o ponto mais importante dessa epístola, pois toda obra de redenção está apoiada nele. Tudo o que foi conquistado para a humanidade na nova aliança está fundamentado no sangue do Filho de Deus, como perdão das iniquidades, o livre acesso a Deus, a justificação e a santificação. O Salvador viveu como homem, com corpo e alma semelhante a qualquer um de nós, mas não pecou. Ele foi perfeito na terra entre os pecadores, assim como era no céu. Além do mais, derramou toda a sua vida, por isso o seu sangue é precioso para apagar pecados e é infinitamente eficaz para limpar o ser humano de todas as obras mortas, isto é, de todas as obras da carne que conduzem à morte e à condenação eterna. Por isso que esse versículo ele é tão especial e é o versículo-chave de toda essa epístola, nessa carta aos Hebreus. Vou ler ele novamente. Quanto ao mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, quer dizer, sem pecado, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, assim como um testamento na morte dos pais é uma herança, né, dos pais para os filhos, assim também foi a morte do Senhor Jesus. Ele deixou o Novo Testamento. Então, o testamento significa as promessas que nós herdamos, a salvação que nós herdamos através de Jesus. Esse é o testamento que ficou para nós, os filhos. O bispo Macedo, no comentário, diz: o Novo Testamento e a Nova Aliança. O testamento só pode manifestar a vontade do testador após a sua morte. A partir daí, o documento é aberto e suas disposições são cumpridas, atribuindo a cada herdeiro a sua parte na herança. Nessa representação, o Senhor Jesus é o testador, que durante sua vida na terra anunciou as boas novas da salvação, firmou a nova aliança e a selou com seu sacrifício. Ao ser os herdeiros pela fé, é reservado o patrimônio celestial que ele lhe preparou, o seu reino eterno. É muito precioso, né? Hoje em dia, quando os pais morrem, e às vezes até eles vivos, né? Quando já começam a brigar pela herança. Às vezes os pais nem sequer morreram, já estão numa disputa tremenda. Mas essa aqui, a herança do Evangelho, a herança das palavras do Senhor Jesus, ela pode ser herdada a qualquer momento por aqueles que se entregam a essa palavra. Aí continuando no 17, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O comentário do bispo diz assim, ó, este é o sangue do testamento. O sangue é o elemento essencial no pacto entre o Altíssimo e seu povo. Na antiga aliança, Deus ordenou a Moisés aspergir o sangue de um animal sacrificado sobre o sacerdote, sobre o povo, sobre o tabernáculo e sobre os seus utensílios, a fim de purificá-los e consagrá-los para ele. Essa cerimônia mostrava a seriedade daquele compromisso assumido, o qual jamais deveria ser quebrado. Assim, para mostrar aos judeus que a nova aliança exigia muito mais temor e reverência, o escritor lembra
que ela foi firmada no sangue do próprio Filho de Deus. Por isso, devia ser inviolável. Se ao descumprir o primeiro pacto, o homem podia ser punido com a morte, que punição sofrem aqueles que quebram a aliança selada com o sangue do Senhor Jesus? É precioso demais, né? No 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Preciosíssimo. Quer dizer, aquilo que era aspergido purificava aquelas pessoas, mas era momentâneo. Mas aqui, com o sangue do Cordeiro, ele nos purifica por dentro, por fora, e nos santifica para ele. Por isso que o diabo vê essa marca na pessoa, né? Olha a parte B aqui, ó, do 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. O pagamento que o pecado exige é a vida do pecador. Prova disso é que a morte entrou na humanidade na desobediência de Adão. Ao instituir a lei, Deus determinou que o sangue do animal sacrificado substituísse o transgressor, que deveria morrer. O sangue é o símbolo maior da vida, pois flui por todo o corpo, carregando oxigênio e os nutrientes necessários ao organismo. Esses sacrifícios constantes do passado prenunciavam o maior sacrifício feito no mundo, a vida de um único homem, o Senhor Jesus, pela vida de todas as pessoas em todos os tempos e em todas as gerações. Durante a sua existência, um judeu sacrificava muitos animais para ter seu pecado expiado. Diante disso, talvez você se pergunte como uma quantidade de sangue, aparentemente pequena, pois vinha de um único corpo, pode perdoar tão grande multidão de pessoas. O valor do sangue do Salvador está na sua perfeição, pois contém a vida de Deus, ou seja, a vida eterna. Uma única partícula tem poder infinito, porque o animal apenas substituía aquele pecador. Já o Senhor Jesus, ele se fez homem, carne, e ao morrer, era o ser humano morrendo ali. Era justamente os nossos pecados morrendo com ele. Por isso que é tão grandioso o sacrifício do Senhor Jesus. 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Porque quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, havia o templo, e ele poderia entrar lá para ministrar o sacrifício, mas ele nunca entrou lá. Ele só andou, ele esteve lá no pátio ensinando, falando, mas ele nunca entrou para fazer o serviço do santuário, porque o santuário dele agora seria no céu. E ele estava se preparando para ser o Cordeiro de Deus, né, o vivo. No 25. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue alheio. Quer dizer, toda vez que ele fosse entrar, se ele entrasse todos os anos ele teria que sacrificar um animal por ele para poder entrar. Agora o Senhor Jesus, ele sacrificou uma vez por todos nós e não há mais outro sacrifício necessário para a salvação da alma. 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O comentário do bispo do 27, vindo depois disso o juízo. O texto sagrado revela com clareza que o homem só pode morrer uma única vez até o juízo final.
Essa verdade é ilustrada com a própria vida do Senhor Jesus, que veio ao mundo e morreu uma única vez pelos pecados. Portanto, não possui nenhum respaldo bíblico a crença de que o homem volta depois de morto a este mundo, assumindo outro corpo, ou fica vagar esperando uma definição sobre o seu futuro. Outro ensinamento que tem enganado muitas pessoas é sobre o purgatório. Esse termo é derivado de purgare, que em latim significa purificar. O purgatório seria um suposto lugar entre o céu e o inferno, para onde as almas iriam a fim de purgar os pecados considerados desculpáveis. Para isso, receberiam ajuda por meio das orações dos parentes e dos amigos para terem suas punições aliviadas. Contudo, a realidade é que nada disso se sustenta na palavra de Deus, que nos ensina que há apenas dois lugares para onde a alma do homem pode ir após a morte: o céu ou o inferno. Sabe, eu creio durante muitos anos de que quando o ser humano morresse, ele então poderia voltar a esse mundo, reencarnar no outro corpo e continuar a vida dele. Então, é uma teoria fora bíblica, né? É herégica. Então, aqui a Bíblia ela é bem clara, né? O homem está ordenado a morrer uma vez só. Por isso que não há o purgatório. As minhas escolhas definem se eu vou para o céu ou para o inferno. Aí a pessoa pensa assim, eu vou acender uma vela por aquela pessoa que morreu para a alma dela achar o caminho. É em vão. Aí eu vou fazer uma missa de sétimo dia para que aquela pessoa seja perdoada. Ela já esgotou todas as chances de perdão. A misericórdia de Deus tem prazo de validade. Ela é válida enquanto estamos vivos, porque depois da nossa morte, ela já não é mais válida. Só destacando aqui o 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Esse é o dia mais aguardado daqueles que estão salvos, a segunda vinda do Senhor Jesus. E ele não virá para morrer numa cruz e nem carregar uma coroa de espinhos e nem carregar uma cruz. Ele vai vir para julgar a terra. Ele vai vir com poder e autoridade. Por isso, nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo e ele está perto. Ele se deixa já daqueles que o buscam. Está na hora de você buscar e se entregar para ele. Vamos colocar nossa vida nas mãos dele para que ele possa nos encher e na hora da sua vinda nos achar como a igreja, preparada, pronta, adornada para subir com o seu noivo. Tá ligado? Que Deus continue abençoando. Espalhe esse vídeo para mais pessoas. Vamos evangelizar. Fique bem.